Salmo de número 32 nos traz um paradoxo bem interessante. Se Deus me ama, por que Ele permite e até mesmo por que Deus envia sofrimentos na minha vida? A verdade é que os sofrimentos, infortúnios que nós passamos ao longo da vida ajudam a cada um de nós a fazermos techuvá, buscarmos a Deus, nos aproximarmos do Criador. Se você quer saber um pouco mais, entender talvez a razão de alguns dos seus sofrimentos, continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, e a nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser nos visitar, é só mandar mensagem aí no WhatsApp que aparece na descrição do vídeo e a gente vai agendar a sua visita, poder recebê-lo para passar um Shabbat conosco aí, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre o Salmo de número 32. Esse Salmo começa falando da transgressão, do pecado de um homem, do seu sofrimento por conta desse pecado. Vamos ouvir e depois a gente faz uma reflexão dentro disso. Salmo 32. De Davi, um masquil. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e seu pecado é revelado. Bem-aventurado o homem que o Eterno não considera iníquo e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto calei, meus ossos se definhavam e meus gemidos ecoavam todo o tempo. Pois dia e noite pesava a tua mão sobre mim e desvanecia a minha força. Então meus pecados a ti confessei e minha iniquidade não encobri. Eu disse: confessarei minhas transgressões para o Eterno. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso, suplicará a ti todo devoto no momento propício, para que a correnteza das águas revoltas não o alcancem. Tu és meu abrigo, dos infortúnios me guardas, com cânticos de salvação me envolves. Diz o Eterno: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Meus olhos sobre ti te orientarão. Não sejam como o cavalo ou como a mula que não possuem compreensão e que apenas com rédea e cabresto podem ser domados e que não se aproximam de ti. Muitos são os sofrimentos do ímpio, porém, aquele que confia no Eterno, a benevolência o envolve. Alegrem-se no Eterno e rejubilem-se, ó justos, e exultai todos os retos de coração. O sofrimento mencionado nas palavras do salmista aqui podem nos conduzir a uma depressão, um tempo chorando, lágrimas por muito tempo, mas também pode nos conduzir a uma techuvá sincera, a uma busca sincera pela presença de Deus, no arrependimento, e isso nos fará ver, talvez, os milagres de Deus na nossa vida. Eventualmente, Deus nos permite sim sofrermos, passarmos por sofrimento, passar por situações incompreensíveis, mas que no fim das contas elas nos permitirão cumprir as mitzvot, os mandamentos do Eterno e nos aproximarmos dele. Se você ler na Torá, no livro de Deuteronômio, a gente vai ver no capítulo 8, por exemplo, falando ali que Deus permitiu ao povo de Israel
passar por sofrimentos, passar por dores, passar por fome durante a sua jornada para ver o que estava no coração, se eles obedeceriam ou não a Deus. Olha como isso já nos dá um panorama dentro do Salmo. Mas vamos ler um pouco das palavras do rei Davi e comentarmos novamente de acordo com o Rabino Chaim Kanievsky, nesse livro aqui, os comentários dele dentro do Terrilim. Salmos capítulo 32, versículo 4, nos diz assim: porque a tua mão pesava noite e dia sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? É um longo tempo sem chuva. E o meu vigor se tornou como a terra seca, depois de um longo tempo sem chuva. Quando você está habituado com as rezas de Israel, com as rezas judaicas, né? É bom lembrar que Shaul HaShaliach falou lá que, na carta aos Romanos, né? Falou que o rito tem que ser judaico, que são israelitas, a eles pertence o culto. O culto tem que ser judaico, né? Então isso é importante para que você saiba o contexto dentro daquilo que a gente vai analisar nas palavras do Rabino Chaim Kanievsky. No ano de 2013, houve uma chuva em Israel, uma chuva no período ali de abril, maio, uma chuva atípica, porque quem conhece Israel sabe que as chuvas começam normalmente depois de Sukkot. Em Sukkot, né, é costume pedir por chuvas. Né? As orações a partir de Sukkot vêm pedindo por chuvas em Israel. E as chuvas começam em geral ali em setembro, outubro, novembro e vão perdurar ali durante todo o período de inverno até mais ou menos fevereiro, março, que é o comum em Israel. Mas no ano de 2013, um verão israelense, em abril, maio, choveu de forma muito forte e atípica em Israel. Era o ano de 5.773 do calendário, e essa chuva causou estranheza no povo de Israel. Mas, para quem é espiritual, a gente aprende lições nesse período, né? Que tudo vem de Deus e há um tempo certo. Qual a lição que o Rabino Chaim Kanievsky nos traz aqui no livro? Bom, ele fala aqui, acerca dessa chuva, ele nos traz que era logo o período depois do Pesach e havia sido concluída a construção de um mikve em Israel, na comunidade Shikun Gimel, que fica ali perto de Bnei Brak. Né? Bnei Brak, na região próxima entre Jerusalém e Tel Aviv. E esse mikve havia sido recém-construído. Estava todo mundo feliz, o mikve construído de acordo com todas as regras da Halachá, estava tudo certo, mas faltava um detalhe. Qual era o detalhe? Água. A água da chuva, que tinha que ser armazenada para o mikve. Só que em abril não chove. E aí eles ficaram numa dúvida. Como é que nós vamos encher o mikve? Tem que ser com água de chuva, mas a chuva só vem em outubro. Será que a gente vai ter que esperar abril, maio, junho, julho, 6 meses até chegarmos no período da chuva? Então, o prefeito da cidade de Bnei Brak, chamado Avraham Rubinstein, ele foi consultar o Rabino Chaim Kanievsky para saber se eles podiam rezar a Deus pedindo por chuva. Será que é pecado? Será que a gente deve pedir por chuva para encher o mikve? Senão a gente vai ter que esperar 6 longos meses. E o Rabino Chaim Kanievsky falou para ele: a gente não pode pedir por chuva, porque não é o período de chuva. Não tenha medo. Aí vem as palavras do Tzadik. Não tenha medo. Quando vocês terminarem todo o processo, está terminado, está tudo pronto para o mikve, Deus vai mandar a chuva no tempo certo. E a chuva suficiente. Pode ficar tranquilo que vai acontecer. E aí, o prefeito voltou para Bnei Brak e todo mundo ficou tranquilo. Não vamos pedir por chuva. No dia seguinte, começou o tempo a mudar. Aquele solzão de Israel, em abril começou a mudar. Foi ficando nublado, foi indo. E os meteorologistas não sabiam explicar o que estava acontecendo e desabou a água. Começou a vir muita chuva por dias a fio em Israel sem parar.
E aí, a chuva veio até um ponto em que o neto do Rabino Chaim Kanievski veio e falou para ele: vô, você não quer colocar um casaco? Porque tá chovendo, tá esfriando. E o Rabino Chaim Kanievski fala para o seu neto, faz uma citação, ele fala: por que eu vou colocar o casaco se nós estamos dizendo Morit Hatal? O que é Morit Hatal? Bom, aí eu falo da vivência judaica, do costume judaico. Se você tem o Sidur, né, então novamente mostrando para vocês, é muito importante que você tenha o Sidur para você se aperfeiçoar, aprender sobre as rezas judaicas e rezar como judeu, como um israelita de fato. E se você quiser entender mais sobre as preces judaicas, vou deixar aqui no card aqui em cima a playlist das orações judaicas em que você vai aprender o significado de cada uma das preces dentro da Amidah, que é a principal oração judaica, né, que são 18 ou 19 bênçãos que são contempladas na Amidah. E aí, o Rabino Chaim Kanievski fala, mas nós estamos rezando o Morit Hatal. O que é o Morit Hatal? Se você tem o Sidur, na página 66, está escrito assim, a segunda bênção da Amidah. Atah Gibor Leolam Adonai Mechaim Etim Atah Rav Lehoshia Morit Hatal. No Sidur, em português mesmo, já tem uma explicação. Diz-se Morit Hatal a partir da oração de Musaf do primeiro dia de Pesach, quando é verão em Israel. E Mashiv Haruach o Morit Hageshen a partir da oração de Musaf de Shemini Atzeret, quando é inverno em Israel. Ou seja, entre Pesach e Sukkot, nós dizemos Morit Hatal, que quer dizer faz cair o orvalho. E de Sukkot, né, Shemini Atzeret, o último dia, até Pesach, o outro período, nós dizemos Mashiv Harua Umorid Hageshen, que significa faz soprar o vento e cair a chuva. Então a gente só pede por chuva entre o período de Sukkot e até Pesach. A chuva normalmente vem nesse período, portanto. Rabino Chaim Kanievski fala para o seu neto, não vou colocar casaco, porque não está no período de frio, não está no período de chuva, embora esteja chovendo. A vida do Rabino Chaim Kanievski era dirigida pela Alahá, pela regra, pelas orações judaicas, por como deve seguir a vida de um tzadik, aquele que procura cumprir com os mandamentos de Deus. Cada ação dele, portanto, seguia essa regra, por isso ele não quis colocar o casaco. Mas enfim, voltemos à chuva. Um outro neto do Rabino Chaim Kanievski, então, vendo que o vô não quis colocar o casaco, pergunta para ele, mas vô, até quando vai durar essa chuva? Aí Chaim Kanievski lembrou-se e falou, vai dar uma olhada se o tanque do mikve já está cheio. E aí o neto veio, olhou e falou, olha, falta um tanto ainda, falta mais ou menos uns 150 litros. E aí o Rabino Chaim Kanievski falou, se tivermos toda a água que precisamos, então o Eterno vai fazer parar de chover. Choveu mais um dia, mais outro dia, e chegou o Shabat, o mikve estava cheio e parou de chover. Chaim Kanievski fala, Hashem está nos dando da sua generosidade abundante, citando também as palavras do Midrash, que está lá em Kohelet Rabbah 6:7. Três dão e recebem em grande medida, a terra, o mar e o rei. Quando terminou o Shabat, eles foram ver, o mikve estava cheio até a borda, e isso fez com que Rav Chaim Kanievski expressasse ali a sua satisfação com a notícia. No dia seguinte, voltou o sol, parou a chuva. O que é isso? Quando a gente vive uma vida de pecado, Deus vai nos corrigir. Nossa alma, nosso interior, nosso ser se torna em sequidão de estios, como se a gente estivesse seco, sem chuva. Mas quando a gente cumpre uma vida de Torá, Deus enche o nosso mikve. Deus permite que a gente possa ser purificado. Mikve, para quem não sabe, é um tanque de purificação. Deus permite que a nossa vida seja purificada. E a gente muitas vezes vai passar pelo sofrimento para aprender que através do sofrimento é uma oportunidade que nós temos de fazermos techuvá. E ao fazer techuvá, nós teremos a oportunidade de encontrarmos com o Rei. Né? Normalmente a gente fala que durante o mês de Elul,
o rei está no campo e é o tempo propício para nós fazermos techuvá, para nós buscarmos a Deus. Se você nunca viu, saiba que existe nesse período, né, entre o 1º de Elul até Yom Kippur, é um período em que nós fazemos a Selechot. Você olha nas imagens do Kotel, você vê milhares de pessoas ali rezando o que a gente fala, a oração da meia-noite, que as Selechot são rezadas ali meia-noite em Jerusalém. E aí o Kotel fica cheio de pessoas fazendo techuvá, buscando a Deus, não sem antes terem passado por períodos de sofrimento, porque Deus quer que você veja o que está dentro do seu coração. Não se preocupe com o sofrimento, preocupe-se com a lição que o sofrimento vai trazer para a sua vida. Seguindo no Salmo 32, versículo 6 fala assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que a gente aprende desse verso? A Guemará, lá em Berahot 8a, nos ensina que isso se refere ao encontrar uma esposa, que uma pessoa deve orar constantemente a Hashem, o Criador dos casamentos, do Shidduchim, para que ele lhe permita encontrar sua companheira adequada. Ué, mas o que isso tem a ver, hein? Bom, Rav Hai então nos explica que frequentemente que o esforço pessoal em hebraico, Histadlut, em todos os assuntos, esse esforço pessoal, mas especialmente na busca pelo zivug, ou seja, pelo cônjuge, pelo parceiro ideal, é rezar. O esforço pessoal da pessoa deve estar focado em rezar. Mesmo que alguém já tenha derramado seu coração em oração diante de Deus e ainda assim não tenha visto grandes resultados, a Guemará, lá em Berahot 32b, nos ensina: se uma pessoa, anote isso para você, se uma pessoa vê que as suas orações não foram atendidas, que reze novamente. Outros sabidos vão falar algo semelhante, vão dizer que se você rezou e a sua oração não deu nenhum resultado, ou é porque você não rezou direito, ou é porque você não rezou o suficiente. E, novamente, o Rav Hai nos cita um texto do Talmud, Nedarim 40a, explicando que, uma vez que a principal razão de visitar os doentes é ser inspirado a rezar pela sua recuperação, nós visitamos os doentes e oramos pela sua recuperação, deve-se visitar o paciente muitas vezes, porque isso vai nos levar a rezarmos novamente. Talvez agora seja um momento propício, a partir de agora seja um momento propício, para que a sua tefilá seja aceita, e a sua visita agora fará a diferença entre a vida e a morte de um doente. Agora imagina isso para um casamento. Da mesma forma, então, o Rav Chaim Kanievsky nos diz que uma pessoa nunca sabe quando as suas orações serão aceitas. Então ela nunca deve se desesperar de rezar por causa de orações anteriores, parar de rezar. Minha oração anterior não foi aceita, então não vou mais rezar. Não se desespere, porque talvez agora, talvez hoje, seja um momento propício para a sua oração ser aceita, ser eficaz diante de Deus. No livro de Daniel, por exemplo, a gente tem um relato de que Daniel orou ao Senhor e demora alguns dias para ter a resposta. E aí, a Bíblia fala que o anjo de Deus saiu para atender o pedido de Daniel no momento em que ele rezou na primeira vez. Mas demorou alguns dias, mas a resposta estava vindo, estava a caminho. A gente nunca sabe quando que a nossa oração, de fato, ela vai ser atendida. Mas isso deve servir como um incentivo para a gente continuar a rezar. Seja por um doente, seja pelo casamento. Existe um Midrash, em Drashot Ibn Shub, falando de Rosh Hashanah, que o versículo faz uma referência aos 10 dias de arrependimento, esse versículo que mencionamos. Sabemos que esses dias, eles são especialmente propícios para a oração. Então, é o tempo certo de nós orarmos, o momento em que alguém pode encontrar o fato de que as suas súplicas sejam aceitas favoravelmente. Nesse período, os 10 dias de arrependimento entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, é um período especialmente
em que Deus quer ouvir as nossas orações. Não que ao longo do ano Deus não queira ouvir, Deus sempre quer ouvi-las. Mas a gente tem que se dedicar mais nesse período, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, dedicar mais tempo às nossas orações, porque é um período favorável diante de Deus. E uma segulá, uma tradição, ou uma prece, uma reza, ou talvez alguém vai dizer uma simpatia, não é bem assim, né? Mas enfim, uma segulá nesse sentido para encontrar o cônjuge ideal é rezar perto de uma fonte de águas. Perto de uma fonte de águas. Olha, a gente falou de mikve agora há pouco, né? É você rezar perto de uma fonte de águas. Porque o Midrash lá em Shemot Rabbah 1.32 conta que Moshe Rabbeinu sentou-se perto de um poço quando ele chegava em Midian, na esperança de encontrar a sua esposa. E ele casa-se na sequência com Tzípora. Assim também Isaac também rezou. E Yaakov encontrou a sua esposa justamente onde? Num poço. Então tornou-se uma tradição de que as pessoas pudessem ir a um poço, a uma fonte de águas, para ali rezar, pedindo por um cônjuge a Deus. Talvez, disse Chaim Kanievsky, isso também seja sugerido no nosso verso, que, como mencionado, se refere a encontrar um shidur. O pasuk, o versículo, então continua e conclui com a correnteza das águas revoltas não o alcance. Que possamos viver, conduzir a nossa vida para que se cumpra em nós o que está escrito lá no Salmo 23. Conduz-me a águas tranquilas, não a águas revoltosas, a águas agitadas, mas conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Que Deus permita a gente, cada um de nós, encontrarmos um cônjuge que nos faça andar por águas tranquilas, de acordo com a vontade de Deus. Mas isso só vai ser possível, talvez, se você rezar junto a uma fonte de água, mas principalmente se você rezar e o seu coração estiver junto à vontade de Deus. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, que essa lição de hoje possa nos conduzir a uma vida de mais fé, a entendermos que o sofrimento pode nos ajudar a fazer techuvá e que possamos viver como o Rabino Chaim Kanievsky. Eu não vou orar por chuva porque não é tempo de chuva, mas Deus enviará chuva no tempo certo, segundo a vontade dele, quando nós construirmos o nosso tanque de purificação. Quando nós estivermos prontos para sermos purificados, Deus há de nos purificar. Tá bom? Grande abraço. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, ore por mim para que eu possa continuar a aprender e que eu possa continuar a falar palavras de Torá e quem sabe assim alcançar não apenas o seu coração, mas o coração de todas as outras pessoas sinceras que buscam por um amparo, por um consolo na presença do Criador. Agora sim, Deus te abençoe. Deus te conceda andar por águas tranquilas. Um abraço, shalom, até a próxima. Tchau.